Eu que agradeço mais uma vez. Então, para iniciarmos, né, de um mesmo ponto, eu convido quem se sentir confortável, que a gente possa se alinhar, né? Você possa se colocar numa posição aí confortável, alinhando a coluna, alinhando o pescoço, fazendo um movimento dos ombros para trás, encontrando essa posição de conforto, descruzar braços e pernas. E a gente pode começar se dando permissão interna para estar aqui, agora. E entre em contato com o seu corpo, tomando consciência de como está o seu corpo agora. Se há alguma região que está mais relaxada, ou se tem algum ponto aí mais tenso, se permita. E de forma bem gentil, mantendo os olhos fechados ou abertos, como preferir, vai entrando em contato com a sua respiração agora, mantendo a boca fechada, respirando pelo nariz. Tomando consciência da sua respiração, do ritmo da sua respiração, sentindo como ela está agora, sem precisar mudar nada. Observe e sinta. E desfrute desse tempo, sentindo o ar que entra e sai pelas narinas. Sinta como o seu corpo acolhe a inspiração e a expiração. Os pensamentos continuam, eles vêm e vão. Apenas volte a sua atenção para a sua respiração, acolhendo cada movimento. Deixe que a sua respiração faça o que é necessário agora, te trazendo para esse momento presente, abrindo espaço entre um pensamento e outro. E de forma bem gentil, sincronize agora a sua respiração com o seu coração. Visualize que quando você inspira, o seu coração se expande. E ao expirar, seu coração se contrai levemente. Se entregue a esse movimento. Inspira, o coração se expande. Expira e o coração se contrai levemente. Desfrutando dessa conexão, se tornando cada vez mais presente. E agora, para finalizar, faça uma respiração profunda, no seu ritmo. Vai voltando devagar a sua atenção para a sua respiração, se conectando novamente com o seu corpo.
fazendo algum movimento que for necessário, que o seu corpo está pedindo agora. É isso aí. Muito bom. Doutora Maria Auxiliadora, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Viviane. Que delícia. Agora é outra pessoa aqui com vocês. Que bom. Essa meditação, esse relaxamento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Conseguem aí visualizar? Aqui para mim está ok. Ok. Então, mais uma vez, agradeço a Viviane pelo convite. É um prazer falar para vocês sobre o que eu faço de fato no dia a dia como intensivista, que é acolher, proporcionar uma comunicação humanizada, eu diria, e cuidar do paciente. Porque muitas vezes nós vamos ver ao longo da apresentação a cura e o alívio de dor muitas vezes não é possível. Então, o cuidado é o mais importante. Então, acolhimento, comunicação e cuidado na UTI é o que a gente faz no dia a dia. E isso, na verdade, é um outro jeito de cuidar, servir e amar, porque é um cuidado diferenciado, vamos dizer assim. Então, eu começo falando para vocês que existe um desafio do ser humano frente ao desconhecido. E isso serve para tudo na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E na pandemia, agora, é um exemplo bem claro disso, de algo desconhecido que chegou. E isso gera muita dúvida, muita incerteza, e gera, sobretudo, sofrimento. Sofrimento físico, doenças que reaparecem, que descompensam, ou doenças novas até, emocional, né? A angústia, a ansiedade, o medo, e espiritual também, né? Por que que eu estou passando por isso? Então, são desafios e perguntas que nos vêm frente ao desconhecido. E eu diria que a UTI é um local, assim, o desconhecido para muita gente. Então, se a gente observar esse traçado do eletrocardiograma, a gente pode observar esses altos e baixos que eles têm a ver com a vida, com a nossa vida. Nossa vida é composta de altos e baixos, a UTI é composta de altos e baixos. Se a gente tiver uma linha reta, na medicina a gente chama isso de assistolia, ausência de sístole, ausência de batimento cardíaco. Isso significa morte. Então, de fato, nós precisamos dos altos e baixos para que nós tenhamos uma vida com pulsação. Acho que é isso que é o que eu gostaria de começar introduzindo esse conceito. Se a gente olhar para essa figura, a gente inicialmente pode ver uma caveira, uma figura não tão agradável de início, mas se a gente observar um pouco mais, a gente pode visualizar um casal brindando numa mesa. Então, o que eu quero dizer com isso? A cara da UTI, a face de um hospital, pode não ser tão feia assim, né? Talvez a gente possa fazer essa ressignificação, né? Que é, de fato, ressignificar o cuidado, né? Atribuir um novo significado. Quer dizer, fazer com que as pessoas possam dar novos significados aos acontecimentos da vida. Isso a gente tenta fazer na UTI todos os dias, né? Talvez essa figura ilustra bem. Quer dizer, aquele local cinza que eu posso dar um novo colorido. Então, isso depende de nós profissionais para que isso aconteça, para o nosso paciente que está ali no leito.
Então, a ressignificação, ela tem a ver com o olhar de dentro para fora. E isso tem a ver com a nossa sensibilidade, não é? É encontrar uma novidade no que a gente vê todo dia, é saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas, é saber lidar com o novo, com a impermanência da vida. Quer dizer, nada é fixo, né? Eu não sou a mesma pessoa que comecei a dar essa aula. Agora eu já estou bem melhor. Eu acho que houve uma mudança aí com esses minutos que a gente se encontrou aqui. E é perceber que tem um pouco da gente em tudo que a gente faz e é um exercício de autoconhecimento. Então, essa sensibilidade, essa ressignificação, a gente tenta passar para o nosso paciente na UTI, que tem, nós vamos ver mais adiante, uma dependência muito grande de nós. Existe uma perda da autonomia bastante grande quando o paciente interna dentro de uma UTI. Então, nós podemos pintar aquele ambiente cinza com uma outra cor. E eu tenho prazer de fazer isso no meu dia a dia. A nossa equipe tem o prazer de fazer isso. De tentar introduzir uma Coca-Cola dentro da UTI, de uma maneira um pouco, talvez, burlando regras, né? Esse burlar regras que são nós mesmos que fazemos. Eu adoro isso, porque você proporciona para o paciente algo que ele quer naquele momento, e quando ele tem alta, o que ele lembra é daquilo. Ele não lembra do antibiótico caro que você usou, daquele tratamento que é só naquele hospital que tem de medicamento. Aquilo também é importante, é o que vai, talvez, ajudar naquele tratamento. Mas o, esse adicional aí, que não é técnico, é o mais importante. É você pegar na mão do paciente e dizer que está tudo bem, e você proporcionar algo que ele queira comer, que ele queira visualizar. E eu vou mostrar para vocês como que a gente tenta fazer isso na nossa unidade. Então, a gente sabe, isso é muito claro na literatura, que a experiência de vida do paciente, a experiência vivida pelo paciente grave e seus familiares, que eles estão ali em conjunto, é extremamente dolorosa. E essa abordagem para o atendimento, ela deve ser ampla e integrada e deve ser feita por uma equipe multiprofissional. Quer dizer, não é o médico sozinho que vai dar esse atendimento. Então, a gente pode estar, por exemplo, diante de uma doença grave e diante da morte, que a gente considera que é um renascimento para uma nova vida, tanto para quem vai quanto para quem fica. Então, nós vamos conversar um pouco agora também sobre esses aspectos bioespirituais desse processo de vida e morte, porque muitas vezes a gente não pensa na morte, né? Mas é algo que faz parte da nossa vida e que nós temos que olhar para isso. E diante de uma doença grave, isso se faz necessário. Então, essa frase aí, para mim, ela mudou a minha vida, eu diria. É uma frase de Cecil Saunders, que eu vou falar dela no próximo slide. Ela foi um ícone dos cuidados paliativos no mundo. É uma inglesa que disse que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E o que a gente faz é cuidar. O cuidar é mais importante do que o curar e o aliviar dor, muitas vezes. Muitas vezes nem a dor física a gente tem habilidade suficiente para aliviar, mas eu posso cuidar. E ela foi enfermeira, assistente social e médica. Na década de 60, ela criou o primeiro hospice em Londres, que é o local onde é destinado a cuidados de pacientes em cuidados paliativos, pacientes terminais, pacientes graves, e que revolucionou a nossa visão da medicina. Para mim, mais recente, em 2017, 16, 17,
eu tive a oportunidade de fazer o curso de cuidados paliativos, onde a gente aprende que, com Cecily Saunders, que ainda há muito a fazer, mesmo que o paciente esteja morrendo, né? Ah, não temos mais nada para fazer porque está na hora da morte. Nós temos muito a fazer nesta hora, que é cuidar da família, cuidar do paciente e proporcionar qualidade de vida, proporcionar conforto. Então, isso vale para qualquer doença, né? Não só nas terminais. Então, eu digo que isso foi um divisor de águas para mim, na minha profissão, porque a maneira de lidar agora com o paciente, com a família, é completamente outra, com esses conceitos que eu acabei de falar para vocês. Então, vem uma pergunta, que é essa aí: precisamos falar da morte? Na verdade, eu acho que isso não é uma pergunta, é uma afirmativa. Nós precisamos falar da morte. E aí vem o conceito de doença, né? Na maioria das vezes, as pessoas adoecem quando morrem, nem sempre, mas mais frequentemente sim. E o que seria doença? É a falta de saúde. E aí eu venho para aquele conceito idealizado da Organização Mundial de Saúde, que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Aí eu pergunto para vocês aí que estão assistindo se alguém está neste estado, porque se vocês estiverem, me avisem para tomar a mesma coisa que vocês estão tomando, porque isso simplesmente não existe. Então, eu procurei um conceito mais vida real, que é essa referência de saúde pública aqui, que diz que saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. E é isso, é o equilíbrio, como tudo na vida. Né? A virtude está no meio, né? Quer dizer, nem os extremos não fazem bem para a nossa vida, e para a saúde também não. Então, a doença seria esse desequilíbrio. Então, eu diria o seguinte, que a origem e a evolução das doenças, elas têm a ver com um desequilíbrio energético inicialmente, depois nós temos uma disfunção e depois a doença. Então, muitas vezes o paciente vai ao médico dizendo que está com uma dor na barriga, dor no estômago, e o médico diz que ele não tem nada. Ora, se ele não tem nada, ele não estaria no médico. Então, ele tem alguma coisa, né? Só que ele não tem uma doença específica. Ele tem, talvez, um desequilíbrio energético por estar em comportamentos patológicos, em alguma situação ali que não está muito bem resolvida, e isso leva a uma dor, leva a um desconforto, que é um desequilíbrio energético. Isso passa a ser uma disfunção quando essa dor se associa a um outro sintoma, uma náusea, um vômito, mas aí o paciente vai, faz uma endoscopia e não tem nada. Então aí o médico de novo fala: você não tem nada. O paciente tem alguma coisa, só que não é olhado para aquilo. E aí, nesse momento, próximo passo é ele realmente ter a doença. E aí ele vai fazer uma endoscopia, vai ter uma úlcera, uma gastrite, um câncer, e as coisas acontecem dessa forma. E eu acredito que essa origem das doenças, a gente não sabe, né, o porquê. Tem a ver com aspectos biopsicossociais, aspectos espirituais e de hábitos de vida. Acho que tudo isso interfere. Então, não existe um único fator. E o tratamento, ele só é legítimo quando o doente quer ser tratado, quer ser ajudado. Então, assim, eu diria que 50% do tratamento ou mais depende do paciente. Então, é importante a gente falar sobre isso e falar da morte, né? Então, hoje, mais do que nunca na pandemia, a gente tem falado muito com as famílias sobre isso, né? Então, é algo que já vem estando presente para nós na UTI aqui, falar sobre a morte. E esse ano, isso chegou num momento assim de conversarmos mais sobre isso, que é
Eu estou preparado para a morte? Não é? Onde eu quero morrer? Com quem eu quero estar na hora da morte? E como eu gostaria de morrer? Então, eu acho que essas perguntas, eu tive contato com elas na formação em cuidados paliativos. A gente fez uma vivência sobre isso, a gente pensou sobre essas questões, a gente fez alguns desenhos, algumas coisas, e aí, quando eu falo sobre isso nas minhas aulas, a maioria das pessoas não querem morrer no hospital. Eu não sei se quem está presente aqui pensa diferente, né, se as pessoas gostariam de morrer no hospital. Agora, o que acontece hoje? O paciente vai para aí, para este ambiente, né? Então, é um ambiente com vários equipamentos em volta. Essa é uma foto antiga até, nossa lá. Um respirador, um monitor, bombas de infusão, vários equipamentos em volta. O paciente aqui sozinho, longe da família, longe dos amigos de quem gosta. Esse paciente teve alta. Mas, e para isso a UTI é muito boa, né? Mas quando não é o caso, ele não deve estar aí. Ele não deve estar neste ambiente aí. E isso cabe a nós. Nós temos que mudar esse conceito. E eu acho que o intensivista é o principal personagem aí que vai mudar essa história de acolhimento e de proporcionar um cuidado humanizado, mesmo nesse momento dos últimos dias de vida, não é? Porque na UTI, como eu mencionei inicialmente, todas essas necessidades básicas aí de sobrevivência da pirâmide de Maslow, elas são perdidas. Então, eu tenho aqui desde questões fisiológicas com o corpo, quer dizer, o paciente precisa de terceiros para se alimentar, para tomar banho, e todas essas aqui componentes da pirâmide são perdidos no momento da internação. Mas vocês vão ver adiante que nós conseguimos resgatar alguma coisa disso na nossa UTI, com alguns projetos para que a gente mantenha um relacionamento social e afetivo, para que a gente mantenha a autoestima e as questões físicas também. Isso é muito importante para quem está internado. E aí é importante saber quem é nosso paciente. Quer dizer, o paciente não é uma doença, ele é um doente, então ele não é uma pneumonia, ele não é o pulmão, né? Tem muito hábito assim técnico de falar chegou uma pneumonia. Então o pulmãozinho veio andando sozinho, chegou o pulmão. Não, chegou uma pneumonia no corpo de um paciente que tem uma história biopsicossocial, espiritual, é um pacote. Ele é diferente do leito 1, é diferente do leito 2, 3 e por aí vai. Então, não é um número, é uma pessoa que tem uma história que eu tenho que considerar. Então, quem é o nosso paciente? Essa é uma pergunta importante, e eu vou ler para vocês rapidamente aqui uma história que ela tinha 99 anos, 3 AVCs, derrames, e um câncer de mama em sua história. Uma pneumonia e um rebaixamento do nível de consciência que ela foi para a UTI. O tempo todo inconsciente, dependente de aparelhos. Ela provavelmente nunca retornaria para sua casa, ou mesmo para um quarto num hospital. Então, o que a gente pensa com isso? Quanto mais tecnologia disponível, maior as chances de um idoso sobreviver numa UTI. A questão é que a UTI, por mais moderna que ela seja, ela não pode oferecer a esses pacientes o que eles realmente esperam, que é uma vida aceitável de volta. Então, os médicos têm em suas mãos uma tecnologia infinita para manter artificialmente os corações batendo, rins funcionando, pulmões
ali respirando artificialmente. A questão é que manter um corpo em funcionamento nem sempre é sinônimo de preservar a vida. E também, a morte não significa fracasso, não significa que você não salvou a vida. Você pode salvar a vida de alguém que morreu. Você pode atender bem esse paciente, e essa família. A gente recebe muito o feedback de famílias agradecendo o cuidado que a gente teve com o familiar dele, que morreu. Ou seja, nós agradecemos o acolhimento. Essa semana mesmo, nós recebemos um agradecimento especial de uma esposa de um paciente que foi a óbito na pandemia, agradecendo o cuidado, agradecendo como foi a abordagem com eles, e isso não tem preço. Então, isso nos faz acreditar que o nosso caminho está certo, né? A gente está seguindo numa direção que está sendo bem aceita por quem interessa, que é o paciente e família, né? Então, essa paciente entrou para uma triste estatística, quer dizer, ela não teve tempo de despedir da família. E a UTI, então, ela é muito boa para restaurar situações que não são irreversíveis, né? Então, quer dizer, eu posso cuidar do paciente e devolvê-lo para a família. Mas esse cuidado também, ele não precisa ser rígido, né? E a gente tem como ressignificar isso, que eu vou falar para vocês a partir de agora. Então, como a equipe multiprofissional deve atuar, como acolher os familiares e o cuidador, como que nós definimos irreversibilidade e limitar terapêutica, essas são coisas que eu não vou abordar, mas que a gente tem protocolos para isso, para definir isso, e como dar conforto para a família e paciente, e como ressignificar. Então, é isso que eu acredito que a gente possa fazer para dar um atendimento mais humanizado, um atendimento que nós gostaríamos de ter dentro do hospital. E para isso, nós precisamos de uma equipe que é composta de todos esses profissionais aqui. E ainda está faltando aqui alguns deles, por exemplo, o pessoal da limpeza, que eu preciso adicionar aí, e talvez algum outro aí, mas é uma equipe muito grande de profissionais. E quando a gente lembra, realmente, se faltar um deles, faz muita diferença, porque não tem um atendimento só médico ou só de enfermeiro, né? Cada um vai fazer o seu papel dentro ali da transdisciplinaridade, que é a interação entre as profissões, entre as especialidades. E aí nós conseguimos, de fato, uma abordagem multimodal. Nós avaliamos aspectos físicos, sociais, psicológicos e emocionais e espirituais. E a gente consegue, então, definir o que é imediato, o que é urgente, o que é não urgente. E aí é um conjunto discutido com todas as equipes aí. E esse conceito, ele tem tudo a ver com isso que eu falei de multiprofissional. É o conceito de dor total. Também, não sei se todos têm esse conhecimento, mas a dor, ela não é só somática, não é só física. A dor, ela é total, de fato, né? Então, o paciente pode ter uma dor física, ele pode ter alguns aspectos econômicos e financeiros relacionados à doença, isso precisa ser lembrado. Muitas vezes a gente proporciona ajuda financeira para famílias que precisam disso dentro da UTI. Várias vezes já fizemos isso, fizemos agora há pouco tempo, durante a pandemia. Aspectos sociais, né? A vida da pessoa muda. A profissão, muitas vezes, a pessoa precisa ser afastada para cuidar da família, cuidar do outro. Isso tem um impacto de dor também.
questões emocionais e psicológicas de angústia, de medo, de ansiedade. Então, isso leva a, a uma dificuldade no tratamento ali da doença orgânica, questões espirituais, que são bastante frequentes, né? Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu mereço isso mesmo? Então, são questões relacionadas à doença, porque quando o paciente adoece, é o momento onde ele está em contato com ele mesmo, mais do que quando ele está saudável. Porque é o momento onde você olha para você olha para dentro e pensa, por que está acontecendo isso comigo? Não é? E aí é um momento de reflexão e um momento de solidão muito grande. Sobretudo na pandemia, eu volto a falar, porque é uma doença onde você deve ficar isolado. Então, você fica isolado, doente, e as questões emocionais e espirituais vêm à tona. E a experiência de dor, tem algumas que respondem à intervenção médica e outras que não. Então, a dor física, eu diria que ela pode responder a intervenções. Às vezes, nem a dor física é totalmente resolvida com o nosso tratamento. Agora, o sofrimento, não. Então, não existe um analgésico para essa dor emocional. Esse analgésico a gente não conhece. Talvez esse não é um analgésico imediato, mas talvez ele seja o acolhimento. Você acolher a dor, você não minimizar a dor, né? A dor cada um tem a sua dor. Então, eu não tenho o direito de minimizar a dor de ninguém e não tenho o direito de retirar a esperança também do paciente e da família. Então, essas são questões pessoais e individuais. Então, essa frase de um professor do curso Palio, o professor Gustavo, ele fala o seguinte, que nós podemos ser experts no conhecimento científico, mas o expert em sua própria vida e sofrimento é o paciente. Então, a gente tem que ouvir. Essa frase fez muito sentido para mim, porque você tem que ouvir o paciente e a família, porque o que ele quer é mais importante do que o meu conhecimento científico, o que ele quer para ele. E isso está ficando cada vez mais claro na medicina a partir do cuidado paliativo. Esses são conhecimentos que vêm do cuidado paliativo, que, na verdade, é um cuidado que é dado para todo mundo, e não só para o paciente que esteja nessa condição paliativa. E aí, entrando nesse sofrimento na UTI, né? O que nós podemos fazer? Né? Quais as estratégias utilizar para cuidar e aliviar esse sofrimento? Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações nossas de acolhimento multiprofissional, conferência familiar, que toda a equipe está junta ali para acolher, a comunicação adequada, que muitas vezes nem é falar, é só estar ali. O apoio espiritual, a professora Catalina faz um trabalho fantástico nisso aqui. A visita PET, que é a atividade assistida por animais, visita ampliada, que é a família estar dentro da UTI 24 horas com o paciente, e o controle ambiental, mudança, que já começa, eu vou falar aí primeiro das mudanças ambientais, são coisas básicas, né? Eu posso melhorar a estrutura física, controlar ruídos, luz o tempo inteiro nos olhos, que a gente tem que lembrar que isso é incômodo, o paciente está deitado o tempo todo. A estimulação alternativa e proporcionar autonomia aqui e conforto, né? A terapia ocupacional nos ajuda muito nisso, né? Em autonomia, em estimulação alternativa também. Então, o ambiente, ele impossibilita a comunicação, muitas vezes,
ou dificulta aqui, causa uma dependência, como eu já mencionei, a imobilidade no leito e a luz acesa. Eu acho que esses aspectos são os que mais incomodam o paciente. E aí vocês veem um ambiente horrível como esse, que ele pode ser melhorado. Esse lugar é o mesmo anterior. Então, quer dizer, você pode mudar a cara do local físico, como aqui, ambas as fotos são o mesmo local, e isso agrada um pouco mais a quem está o tempo todo olhando para aquele lugar. Você pode levar um coral para dentro da UTI, no corredor aí da UTI. E eu vou passar só um trechinho aqui deste coral dentro da nossa UTI. É o coral do Hospital das Clínicas. Não sei, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Pois é, isso é gratificante, você poder fazer isso, né? Poder mudar a rotina do local, né? E é emocionante, de fato. E a comunicação, eu gostaria de falar que existe a comunicação verbal e a não verbal. Se você olhar uma pessoa assim, você vai perceber que ela não quer te ouvir e que ela não quer conversar. E isso está óbvio, né? Mas às vezes a gente tem algumas posturas não assim evidentes, mas, por exemplo, olhando no celular o tempo inteiro, impaciente, querendo acabar logo. Então, se você estiver nessa situação, peça o seu colega para conversar com a família. Por quê? Muitas vezes a gente comunica más notícias. E isso a gente não tem preparo nos nossos cursos de graduação de nenhuma faculdade. Isso tem se tornado um pouco mais agora frequente, mas ainda é falho. É difícil prever a reação do paciente. Existe uma angústia e temor da morte, que são inerentes à nossa condição, né? Que a gente quer mesmo querer, é um instinto querer aliviar essa angústia e salvar o paciente. E é muito atribuído o morrer como um fracasso terapêutico, que não é. Então, eu gostaria de introduzir um conceito chamado de ortotanásia, que é a morte digna. Você permitir que o paciente morra dignamente, não perpetuando o sofrimento dele, não adicionando terapêuticas que não vão resolver e que vão só aumentar o sofrimento. E esse quadro, para mim, que faz um sentido muito grande, The Doctor, o médico, de Samuel Luxfield, está em Londres essa tela, e que mostra
a sala de uma casa mergulhada na sombra, na angústia. Aqui tem o pai consolando a mãe, debruçada sobre a mesa. Aqui tem a menina doente, num leito improvisado sobre 2 cadeiras. Vários medicamentos aqui que já foram tentados. E aqui está o médico olhando para a menina. Então, essa cena, ela mostra o seguinte: muitas vezes o que nós precisamos é disso, é da comunicação silenciosa, é o não julgar. Aquela família é complicada. Aquela família poderia ser a minha e seria complicada igual, porque está passando por uma situação extremamente dolorosa. E muitas vezes o que a gente tem dificuldade é de ficar em silêncio, e muitas vezes é o que nós precisamos, estar do lado só sem falar uma palavra. E, infelizmente, essa analogia foi feita, eu achei ela bem pertinente, que talvez hoje esse quadro seja assim, ó, frio. Então, nós podemos evitar que esse quadro seja isso. O médico no computador e a menina aqui. Então, é um cuidado que depende de nós. E eu queria falar rapidamente desse trabalho. É um estudo publicado em 1999, um estudo científico, que ele teve como objetivo determinar se a oração intercessória para pacientes críticos poderia diminuir o tempo de internação. Então, foram 990 pacientes. E o que foi visto? O grupo oração, ele recebia orações por 4 semanas e apresentou um índice de gravidade menor do que o grupo que não recebeu oração. Então, esse trabalho conclui o seguinte, que a oração intercessória foi associada com menor pontuação no score de gravidade, sugerindo que a oração pode ser um complemento efetivo aos cuidados médicos. E esse trabalho foi publicado numa revista de impacto em 1999. Nós estamos em 2020. Então, é algo que a gente tem que valorizar e pensar mais sobre isso. E agora eu vou, para finalizar essa parte inicial, assim, uma segunda etapa que eu vou mostrar de fato o que a gente faz, são as nossas ações humanizadas. Contar sempre a verdade, suporte aos familiares, tendo tempo para isso, incluir a família dentro da UTI e ir além dos limites da UTI. Então, a gente pode fazer uma junção aqui, né, uma inter-relação, né, da equipe, família e paciente, e proporcionar isso, por exemplo. Essa foto é extremamente antiga, o ambiente já bem antigo, com respiradores antigos, mas uma paciente que recebeu as filhas na UTI. E isso a gente já fazia antes, né? E ela teve alta precocemente após esse dia. Aqui é um trechinho pequeno também para vocês. Esse pessoal que está aí é ligado ao apoio espiritual também. E antes da pandemia, a gente fazia muito isso, né? Aniversário de pacientes dentro da UTI, com a família aqui dentro, então, uma aglomeração do lado do leito. O nosso projeto Cão Carinho, que é uma atividade assistida por animais, onde o cão ele entra na UTI, ele tem interação com os pacientes, e isso tem literatura mostrando melhor resultado nas doenças, na evolução,
redução de pressão arterial, redução de ansiedade. Então, são dados muito objetivos e não é só bonitinho, é bonito e tem impacto. Então, essas pessoas, elas aceitam participar, os cães são treinados, adestrados, vacinados, não tem nenhum risco aí de transmissão de doenças para o paciente. Essa senhora, ela solicitou a visita, porque todas essas fotos têm autorização dos pacientes para estarem aqui. E ela solicitou, ela é de uma outra unidade que não era nossa. E ela tinha um cachorro, tem, né? Na época, ela estava com saudades do cachorro dela, deprimida, não conseguia sair da UTI, da unidade coronariana, na verdade. E aí ela solicitou e foi impressionante, assim, 2 dias depois ela ter alta. Então, isso é algo da literatura e algo que a gente vivencia na UTI também. Essa é o projeto Visita Ampliada. O que é isso? É a família entrar na UTI e estar o tempo todo. Essa é a filha desse paciente, que acompanhou, fica o tempo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite, do lado, podendo estar ali. A visita infantil aqui, também na UTI. Aqui a filha da paciente. Aqui também. A primeira vez que a paciente viu o filho aí, 7 dias depois do nascimento. E aqui o apoio espiritual. O reiki sendo dado. Inclusive, essa foto é de agora, durante a pandemia, a gente conseguiu realizar. E o ambiente durante a pandemia, né, infelizmente, é esse aí. Todo mundo paramentado, com um pouco de menos interação, mas a gente ainda tenta. Vocês viram aqui que a paciente está fazendo um joinha e a gente consegue essa interação, apesar de todo esse uniforme. Aqui o primeiro paciente da visita PET, onde ele recebeu a própria cachorrinha dele, no jardim do hospital, e foi uma evolução muito boa, ele teve alta e depois voltou para ver a gente muito bem. A visita 2007, vocês estão vendo aqui a data, quer dizer, a gente já fazia isso antes, não é algo novo na nossa história. O paciente queria tomar um refrigerante, a gente levou ela lá para baixo no jardim. Aqui, picolé também, com a equipe multi. Aqui foi uma festa, acho que foi Dia das Crianças, enfim, provavelmente na nossa copinha lá da UTI. Uma paciente que recebeu as irmãs, já tem mais de 10 anos isso. Picolé. O picolé, que ela lembra até hoje. Essa paciente é essa aí e é esta aí. E ela me mandou essas fotos dizendo que eu podia colocar na minha aula e dizendo que lembra do picolé e da batatinha que ela pediu na UTI. Então, isso é muito gratificante. Acho que isso eu já mostrei. E eu vou finalizar, pessoal, com essa frase e depois eu vou passar um vídeo para vocês, final, mas essa frase de Cecily Saunders, que eu acho que resume bastante aquilo que a gente faz, né? Ao cuidar de você no momento final da vida, eu quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. Cecily Saunders, que foi a pioneira em cuidados paliativos e nos ensinou muito. E essa frase que fala o seguinte: bons profissionais são aqueles que sabem usar as diretrizes, os protocolos,
ótimos profissionais são aqueles que sabem quando não utilizá-las. É isso. Eu acho que o Willis Hurst foi um cardiologista renomado. O meu primeiro livro de cardio é dele, autoria. E ele fala isso, é verdade. Eu acho que isso tem a ver com burlar regras, com você poder ir um pouco além dos protocolos. E para finalizar, esse vídeo para vocês. Aí. Já จำได้ไหม His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. When the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Não. 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 You didn't say anything? É isso, Viviane, que eu gostaria de falar. Eu acho que o vídeo fala por si só, né? Não preciso comentar. E as melhores coisas da vida, você não precisa pagar por elas. Você precisa ter tempo para vivê-las. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu vou finalizar aqui. Bom, podemos abrir, né, o microfone, todo mundo, para parabenizar e agradecer a doutora Maria Auxiliadora. É uma alegria poder escutar, ver e principalmente sentir. E a experiência é o que conta, né? A gente sabe que em cada encontro, cada vez que você
olha para um colega, olha para um paciente, olha para um familiar. Ali, naquele instante, se estabelece um encontro, e cada encontro é sagrado. Toda relação é máxima em si. E às vezes a gente só tem um instante, que é esse instante de não falar nada e de ser tudo, né, que o outro precisa naquele momento. Então eu abro aí para quem se sentir à vontade, fazer alguma pergunta, compartilhar sua percepção, né, sobre o que foi colocado. E mais uma vez, muito obrigada. Seu exemplo, sua demonstração, seu servir realmente faz a diferença. Então, está aberto para quem quiser fazer pergunta. Bom, eu gostaria de desejar bom dia a todos, primeiramente, né? Parabenizar a professora auxiliadora pela brilhante aula, como sempre. Acho que, assim, tá até difícil de falar, porque essas apresentações promovem uma emoção muito grande, né, em nós participantes. Acho que, assim, eu conheço muito a equipe da terapia intensiva, a qual a doutora auxiliadora, e, assim, essas experiências são realmente emocionantes, né? Eu acho que eu pude conhecer alguns desses pacientes e realmente, assim, faz toda a diferença na vida, né, no cuidado, esse cuidado próximo. Então, assim, o que eu queria dizer é parabéns, doutora auxiliadora, por liderar essa equipe e fazer tantas iniciativas, né, de bem-estar, de proporcionar à pessoa realmente o retorno de algumas atividades que para elas são muito importantes, né? Então, uma coisa que uma das primeiras fotos que a senhora mostrou da imagem da caveira e depois que era um casal, né, fazendo analogia de que a UTI parece feia, mas, assim, o que eu queria dizer é que a sua não parece, por conta disso, assim, e acho que essas coisas mudam e fazem toda a diferença. Parabéns. Ô, Mayra, muito obrigada pelo carinho, pela fala. Você participou disso, né? Hoje você é professora da Escola de Enfermagem, mas você fez totalmente papel nesse início aí da construção dessa UTI humanizada. Então, você faz parte disso também. Agradeço o carinho e os seus comentários. Obrigada. Eu queria parabenizar também a auxiliadora por toda a trajetória, né, que a gente tem vivido e viveu atualmente. Eu estou um pouco afastada por conta da pandemia, mas todas essas fotos aí mostram quanto a nossa UTI ela é humanizada e tem um toque de carinho muito grande. Aquela foto que tem uma paciente conhecendo seu filho pela primeira vez, ela estava prestes a ser entubada. E ela tinha uma doença muito grave, que provavelmente, se ela fosse para ventilação mecânica, para o tubo na boca, né, ela não iria resistir. E aí bateu o desespero de trazer o filho para ela conhecer de qualquer jeito, de qualquer forma. E foi muito interessante, era umas quinta ou sexta-feira, eu acho que em menos de 30 minutos a gente conseguiu convencê-lo, a equipe da pediatria, do GO, porque rapidamente a criança veio numa incubadora, que ela era prematura, né? E ela ainda estava ganhando peso, tal. Mas mesmo assim, a equipe permitiu que a criança saísse do berço aquecido e fosse para o colo da mãe. Eu lembro muito bem dessa situação, porque depois que ela conheceu o filho, e ela falava assim para o filho: você é a minha força para continuar vivendo. Foi impressionante, tá? Porque ela não foi entubada, mas ela ficou mais ou menos uma semana depois conosco na UTI e teve alta.
teve alta, voltou para nos visitar alguns meses depois e estava muito bem, né? Então, foi um momento assim que marcou muito o quanto isso trouxe e ajudou naquele momento de desespero, porque ela estava usando todas as medicações, tecnologia que era necessário, mas realmente foi essa atitude da criança, ela conheceu o filho e isso trouxe uma força para ela conseguir superar toda aquela situação. É tanto que todo dia ela tinha uma visita. A partir desse dia, tinha um dia, no horário do dia, que a criança ia visitá-la, era sagrado, tá? Então, ele ia na UTI durante toda a semana que ela ficou, todos os dias visitá-la. Então, gente, isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma família, mesmo que o paciente, a família, perca a batalha, entre aspas, mesmo que ele morra, a gente conseguiu fazer algo diferente, algo que realmente vai ser lembrado para o resto da vida. Eu lembro de uma situação também, no ano passado, um pouco antes da pandemia, nós estávamos com um paciente jovem, que ele tinha uma doença de Crohn, mas já não tinha nenhuma perspectiva de cura. Várias intervenções cirúrgicas, enfim. E ele chegou numa sexta-feira, ele queria comer macarrão. E acreditem que se vocês... Não era o cardápio do hospital naquele dia. A gente chegou para a Carol, nutricionista, que inclusive aplica o Reiki, ela faz parte desse projeto, e falou, Carol, se vira, mas ele tem que comer macarrão hoje. E eu não sei que... Bom, deu certo, ele comeu macarrão. 2 dias depois ele faleceu, mas a família estava muito confortável. Porque eu dei a notícia para a família, conversei muito com essa família, e a família falou, não, eu estou em paz comigo mesmo. E foi muito interessante essa visão desse paciente, porque a mãe dele, um dia chegou lá no quarto, e ele falou, mãe, eu estou vendo uma pessoa de branco aqui na minha cama. Eu não sei o que ele quer dizer, mas eu estou vendo. A mãe falou para ele, falou assim, isso porque ela me contou, filho, é um anjo que veio te buscar. Pode ir. Eu e o seu pai, que era a grande preocupação dele, nós vamos ficar em paz. Segue a tua vida. Agarra esse anjo e vai com ele. Isso ela contou, tá? E ele também contou que ele estava tendo essa visão. 2 dias depois ele evoluiu, descansou. Ou seja, ele parou de sofrer, né? Então a morte para ele, para aquela família, foi um alento, era uma coisa necessária, foi um alívio de sofrimento. E são esses momentos que a gente vivencia, gente, são tantos momentos, tantas situações que a gente já vivenciou dentro da UTI, que se a gente for contar, a gente passa o dia inteiro aqui contando. Mas são coisas que fazem diferença. É muito mais importante do que passar um sondans, um balão intraórtico, passar um marca-passo. E a gente tenta mostrar isso para os nossos residentes, para os alunos que estão ali, que a tecnologia não é tudo. Ser técnico, qualquer um aprende, né? Mas ter esse outro lado de fazer a diferença na vida de alguém com ações de humanidade mesmo. Ou seja, ser uma equipe que se preocupa além da tecnologia. Parabéns, Alce. Excelente apresentação. Ô, Jace, obrigada pelos comentários. E assim, você faz parte da equipe, né? E eu queria lembrar, isso que você falou da Michelle, da paciente do bebê, me marcou muito isso, porque eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos há 1 mês, eu acho.
e eu estava extremamente revoltada. Aquela época que você volta para o seu país e vê as coisas erradas e fica indignada. E eu falei para ela isso, falei, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida este ano, depois que eu voltei para o Brasil. Porque eu lembro que a Jaciara foi me chamar, vamos ver a Michele, vamos ver a paciente, ela não está bem, ela vai ser entubada. Aí a gente foi lá, eu tinha certeza que ela ia ser entubada daí a pouco. Falei, vai mesmo. E o bebê tinha 6 dias, e ela não tinha o conhecido, porque foi uma gestação de alto risco, uma gestação até contraindicada, e ela, o sonho dela era ser mãe. E ela queria levar à frente. E levou. Ela tinha uma doença grave, pulmonar, apesar de jovem. E aí, quando o bebê chegou, é inacreditável mesmo, o que a Jaciara falou. Ela estava com o pulmão muito inchado, né, com muito líquido no pulmão, e aí ela urinou 5, 6 litros de um dia para o outro. O pulmão desinchou, desencharcou depois da visita do filho. Não teve nada de tratamento diferente. E ela teve alta daí alguns dias para a enfermaria. E depois eu lembro que eu visitei ela no quarto, levei a foto que a gente tirou na UTI, dela, do bebê, aquela que eu mostrei aqui, e ela ficou muito feliz enfim, teve a ver com a nossa ação de ter tido essa percepção. Não, nós ficamos com medo, ela vai morrer sem conhecer o filho. E aí a gente fez toda essa coisa, que a Jaciara que tomou frente, na verdade, a ideia foi dela, e aí a gente fez tudo funcionar. E com relação o outro caso que ela comentou, do paciente era macarrão com salsicha já, você não pode esquecer da salsicha. Ele queria macarrão com salsicha. E aí a gente até riu, falou, onde que eu vou arrumar macarrão com salsicha agora? E a Carol conseguiu. Ela conseguiu o macarrão com salsicha, e depois eu me senti até um pouco culpada, porque ele estava grave, ele não podia comer tanto assim, né? Ele estava com a situação abdominal grave. Mas, assim, é o que a Jaciara falou, ele já estava numa situação terminal. Então, assim, será mais vale ele comer o macarrão com salsicha dele do que morrer sem isso, porque a morte era um pouco, já estava definida para a gente que ia acontecer em alguns dias. Então, depois ele comeu o macarrão com salsicha e 2 dias depois ele foi a óbito. Então, assim, são casos que nós nunca vamos esquecer, de fato. Eu gostaria de parabenizar a doutora auxiliadora pela brilhante exposição que fez. Eu, como filósofo, sei quão difícil é falar de situações extremas, onde o presente, o real e o temporal se aproxima do transcendente. E você foi brilhante, precisa, clara e demonstrou que é possível, sim, conviver nessa fímbria da existência em que o transcendente se aproxima do temporal. Você foi muito mais do que médica, você foi excepcionalmente uma filósofa. Parabéns. Obrigado, José Ferreira. Na verdade, assim, eu queria dizer que bom que eu não fui médica, porque eu acho que o melhor na minha profissão é não ser médica, porque é o que a Jaciara falou. O técnico é muito fácil. O técnico qualquer um aprende. O difícil é o outro lado que a gente comentou hoje. Então, o Peçanha está aí, que é um médico brilhante, a Mayra, que é uma enfermeira brilhante, a Jaciara, que é uma médica brilhante. Então, são pessoas que não são só essas profissões que elas exercem. É o outro lado que tem mais importância. Isso a gente tenta passar para os alunos e para os residentes. Porque o técnico é muito fácil. Você treina e faz, né? Muito obrigada. Auxiliadora, eu
Eu estou aqui me segurando para falar, mas eu estou com pena das pessoas que não estão aqui. Todas as vezes que eu já tive a oportunidade de ver você falando, eu me emociono com a sua fala, com as suas histórias. É muito legal. E eu estava querendo ver o projeto da Viviane. Hoje eu estou aqui de bicão, mas eu estou me sentindo muito bem e com pena daquelas pessoas que não estão aqui. Eu imagino que a sua indignação, que você mantém lapidada e presente, é que tem dado esse prêmio para vocês manter essa UTI humanizada dessa forma. Eu imagino o quanto que você deve ter sofrido e sofre ainda por ser diferente. Mas eu exercito e gostaria muito de manter, de ser diferente. É uma meta para ser diferente, e isso é muito bom. Mas, sendo diferente, você vai diminuir as desigualdades. Isso é que é o legal. É ser diferente e ser mais diferente e menos desigual. E parabéns, eu adorei, e eu estou realmente penalizado de não estar cheio de aluno ouvindo, porque é tudo que a gente precisa fazer, é o contágio, é contaminar essas pessoas. Parabéns, parabéns, Viviane, pelo projeto. Obrigada, Peçanha, pelo carinho, pelos comentários. Eu não sei também se o horário é um horário bom das pessoas estarem conectadas, talvez elas possam assistir depois deste horário e não ao vivo, né? Mas é uma aula que eu, não exatamente esta abordagem de hoje, mas é um assunto que eu tento colocar na graduação de medicina, nas aulas da enfermagem, da escola de enfermagem, que eu participo bastante também, e tento passar esses conceitos, e para a residência. Eu acho que os nossos residentes, eles aprendem esse não técnico, que é o que a nossa equipe acredita. Então, eu sou muito feliz por trabalhar num hospital que é referência na América Latina, é um hospital muito conceituado tecnicamente, tem os recursos que a gente precisa, assim, apesar de ser um hospital público, a gente consegue viabilizar com dificuldade, mas consegue, e a equipe gosta do que faz. Então, isso não tem preço. Você viu que a Jaciara falou, a Maia, então são pessoas ligadas à nossa UTI e que acreditam que esse ser diferente vale a pena. Então, essa inovação de todos esses projetos que a gente começou é colocar a cara para bater mesmo, assim, olha, vamos fazer. E aí leva para a administração, e aí você leva um trabalho publicado que mostra benefício, aí você faz um trabalho seu e mostra, olha, tá vendo? Tem benefício. E aí eles acreditam e aceitam e você consegue. Mas não é um caminho que foi fácil mesmo, não. Mas que bom que a gente encontrou uma equipe que pensa semelhante e que tem o mesmo objetivo. Isso realmente é o que faz a diferença para nós. Eu só queria fazer mais um comentário, que eu lembrei agora, que é claro que a pandemia impede que algumas coisas a gente faça, mas um pouco antes da pandemia, acho que foi bem no início de março, nós tivemos não sei se você vai lembrar, uma gestante que ela perdeu a criança, né? Então, ela estava na UTI, a criança tinha falecido, e nós contamos na UTI que a criança tinha falecido. O fato é que ela queria ver o corpo desta criança. Aí eu falei, gente, meu Deus, a gente já fez tanta coisa aqui, mas essa e agora, hein? Aí a GO estava lá, a gente conversou com a GO e eu liguei na patologia, porque isso fugia de toda a situação já vivenciada dentro do hospital. O corpo ainda estava dentro do hospital, né? Estava lá na sala apropriada, na geladeira, como eles falam, e eu falei com as pessoas, nós falamos, né?
e falou, não, gente, ela precisa consolidar isso. É como se ela não acreditasse que ela tivesse, que a criança tivesse falecido. E foi assim, eu lembro que eu saí 1h da tarde e você continuava, Alce, e eu falei assim, olha, você vai ficar responsável por esse corpo vir até a UTI, já está tudo mais ou menos organizado, mas teria que falar com várias burocracias, né? Então, eu acho que eu lembro agora dessa situação que foi bem recente, um pouco antes da pandemia, e a pessoal da enfermagem falava, nossa, mas quem que vai trazer o corpo? Como que não vai ser? Mas todo mundo tinha certeza da importância disso. A gente apenas viabilizou o processo, né? Só queria comentar dessa situação que eu lembrei agora. Sim, verdade. Já são coisas assim que acho que entra naquela coisa que a gente falou do não julgar, né? De você não pode julgar o que o outro quer, o que o outro acredita, né? Ele me lembrou rapidamente de uma história num curso de más notícias que foi falado de uma enfermeira que perdeu o filho, um bebê de menos de um ano, acho que 8 meses, e ela recebeu a notícia que o bebê tinha ido a óbito no plantão, e ela continuou de plantão e só saiu no final. Né? Quer dizer, ela recebeu a notícia tipo 3, 4 horas, ela esperou acabar o plantão e foi embora. E as pessoas julgam isso. E ela própria comentou depois que ela não teve condição de lidar com aquilo. É o que ela conseguiu, foi continuar de plantão e para poder depois ver o que fazia. Então, assim, não dá para a gente julgar em situação alguma. Então, essa questão do bebê é a mesma coisa, né? Ela tem o direito e a gente tem que viabilizar. E eu gosto disso, do burlar regras, do não seguir protocolos, quando isso faz bem. Isso é muito bom, isso faz bem para a gente também. Então, eu preciso confessar que é de fato muito gratificante, né? Mas de um lugar de muita humildade, assim, quando a gente escolhe, né, desapegar e abrir mão da era dos títulos, né, da era dos protocolos, da era de que a tecnologia precisa vir, né, quase que um apelo. E quando, na verdade, o que a gente está aqui, né, compartilhando é que a gente acredita que nenhum de nós aqui, nós não somos os nossos títulos, né? E nós não temos como principal propósito substituir a relação, né, o significado de existência de cada um por conta de um instrumento, um equipamento, um recurso, uma ferramenta. E essa é a essência de tudo, né? Então, assim, é um começo, né? Esse projeto ele vem desse lugar de consolidar que isso é uma realidade, que isso é possível, né? Que sim, a gente abraça o que chega, né? As inovações, tudo isso facilita, mas não substitui a essência. E esse significado da existência ele é muito particular, é muito próprio de cada um. Então, quando a gente sai, né, da intenção de ajudar, da intervenção, e apenas se coloca, né, a serviço, aí a gente pode ressignificar toda a experiência, né, para quem cuida, para o paciente, para o familiar, para a instituição, né, de serviço de saúde. E é nisso que a gente acredita. Então, assim, cada um de vocês que escolhe se unir, fortalece esse propósito. A gente sabe, né? Eu acho que a frase, não sei se é de Deepak Chopra, alguma coisa assim, mas toda semente tem em si a floresta. E nós estamos semeando, né? Cada vez que um de nós aqui se coloca a serviço, a gente está tornando visível essa floresta. E é isso. Então, reforçar, né? Eu acho que
não só o agradecimento no sentido da oferta, da entrega que você nos permitiu experienciar, né, doutora Maria Auxiliadora, mas principalmente pela demonstração que é isso que conta, né? A gente sabe que muito do que você trouxe, assim, ok, a pesquisa diz isso, né? Há anos de experiência diz isso, mas naquele encontro com aquela pessoa, um pouco como a doutora Jaciara falou, tá, mas espera aí, eu já fiz de tudo um pouco, mas isso daí acho que me pegou de surpresa. E é esse o momento. Então, mais uma vez, muito obrigada de verdade por cada um de vocês e a você de forma especial por acreditar e nos ensinar sobre isso, viu? É Eu isso. que agradeço, Viviane. Muito obrigada. Foi um prazer falar daquilo que eu tenho prazer em fazer. Então, a gente consegue isso porque a gente tem uma equipe que acredita que isso é possível, acredita que a sensibilidade é mais importante do que o técnico, e sempre quando a gente inventa uma moda diferente, é bem-vinda, as pessoas adoram. Nossa, então agora nós vamos fazer isso. É um negócio diferente que nunca foi feito e todo mundo quer ajudar a fazer aquilo que nunca foi feito. Então, a nossa UTI funciona dessa forma e eu tenho prazer de trabalhar num lugar assim. E lembrando, dentro disso que a Jaciara falou, né? Quando a gente dá uma notícia ruim, ou boa também, quando você dá uma notícia importante para uma família, ou você cuida de um familiar, essa família nunca vai esquecer de você na vida. Quer dizer, então você deve ser a sua melhor versão ali, naquele momento, né? Porque é algo que você pode esquecer, porque você atende muita gente, mas aquela pessoa vai ficar com você para ela. Então, seja a sua melhor versão. É isso. Muito obrigada. Então é isso, mais uma vez, agradeço. Até o nosso próximo encontro. Teremos várias oportunidades, teremos mais convidados, doutor Pessan, inclusive, né? Doutora Josiara, vai chegar o dia dela encaixar esse horário na agenda. Enfim, é sempre, né, muito, muito, muito gratificante estarmos unidos neste mesmo propósito, que possamos seguir juntos assim. Sim. Forte abraço para todos. Aqui. Beijo no coração. Aí. Falou. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.